Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um grande potencial de rentabilidade nas ações do Banco do Brasil. O banco poderia proporcionar mais de 800% de retorno. Isso mesmo que vocês ouviram. Ou seja, além de um grande potencial de valorização, as ações do Banco do Brasil poderia dar no total mais de 1.500% de rentabilidade, desde 800% de alta e ainda belíssimos dividendos. Parece aqui maluquice o que eu estou falando para vocês, mas por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final, que eu vou revelar um segredo, um estudo que o mercado está escondendo sobre o Banco do Brasil, que geralmente nesses momentos de grande dificuldade, grande crise como está agora, o banco está aí pela metade do valor patrimonial, algo muito raro do que acontece aqui com o Banco do Brasil, e nestes momentos o banco costuma dar um retorno bem interessante. Então já fique aí para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Observação que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que eu tenho 36,99% da carteira nas ações do Banco do Brasil, que é sim uma grande exposição. Na realidade, né, o setor bancário, os bancões aqui da bolsa, tem uma grande exposição na carteira do canal. O único banquinho pequeno que eu tenho aqui é o BR Partners, né, representando 11% da carteira. Mas não é um banco ali como Itaú, o Banco do Brasil, né, acaba atuando em outra linha, outra vertente, no caso ali, intermediação financeira, enquanto o Itaú e o Banco do Brasil já fica mais mesmo ali na atividade de crédito. Claro que vocês já sabem, né, o que está acontecendo com o Banco do Brasil. Essa desvalorização nas ações que tem acontecido não é à toa. O banco tem passado por uma crise, né? Aumento da inadimplência no agro, aumento de inadimplência na pessoa física, o banco segue sofrendo. Tanto que quando você pega aqui o resultado do último trimestre de 2026 do Banco do Brasil, o banco teve uma queda feroz, né, no seu lucro líquido, caindo mais de 40% numa lupa anual. Então o lucro segue derrapando e o vilão disso aqui é justamente a inadimplência, que tem feito com que o ROI se encolhesse, o banco provisionasse e, consequentemente, o lucro acabasse retraindo. O bom ponto é que a margem financeira segue crescendo, o banco segue continuando rentável, crescendo a sua receita líquida. O grande problema está nessas questões das provisões, né? Que conforme o banco for conseguindo equilibrar essa inadimplência para o ano de 2027 em diante, muito provavelmente o resultado do Banco do Brasil vai voltar a reagir de uma maneira positiva. Só que isso não será rápido. Mas, ó, existem pontos positivos. Patrimônio líquido está crescendo, a inadimplência aparentemente já começou a se estabilizar, então a gente já pode engatar para uma queda, observando para os próximos trimestres, que o banco já tem enrijecido a concessão de crédito, algo muito parecido que o Bradesco fez ali no ano de 2023, quando teve aquela crise de inadimplência, o Bradesco enrijeceu a concessão de crédito. E aí o banco ele demora um tempo para ele fazer esse processo de limpeza, né? É como se a carteira de crédito do Banco do Brasil, pessoal, tivesse doente, tivesse gripada, né? Uma brincadeira aqui com vocês. Ele está tendo que fazer um ajuste para esse resfriado melhorar. E quando a carteira voltar, consequentemente, aí, a ter um resultado melhor, e o Banco do Brasil vai fluir de novo esse resultado. Então, aqui, metaforicamente falando, é como se o banco estivesse passando por um resfriado que daqui a pouco o remédio, na verdade, é a limpeza, né, da carteira de crédito do banco, reduzindo essa inadimplência e fazendo com que os créditos podres, né, sejam limpados, sejam aí consequentemente extinguidos, e aí consequentemente o lucro líquido do banco vai voltar a aumentar. Índice de Basileia segue bom, índice de capital segue bom. Então, assim, o banco está bom. O que tem acontecido é essa inadimplência. E a projeção de lucro para este ano é de 18 a 22 bilhão, supondo que ele encerre na banda inferior do seu guidance, que acaba sendo o cenário mais provável. Então, a gente poderia supor o seguinte, né? Um lucro trimestral
na faixa de 4,5 bilhões. Muito provavelmente, o lucro nesse TRI foi de 3,4, então para o próximo ele pode reportar uns 4,5, 4,5 no próximo e no último trimestre o banco já pode dar uma aceleração no seu lucro, se encerrando ali em 18 bilhões, né? Aí esse cálculo tá bem conservador para Banco do Brasil. Então o ROI esse ano vai ser baixo. O ROI a gente pode esperar ali de 9,3% para o ano de 2026 e já com uma recuperação prevista para o ano de 2027. Já sabe que o banco está passando por esse processo de recuperação. A questão é, será que ele está barato? Será que isso já está no preço? Olha, pessoal, ao meu ver, já está no preço, porque o banco está sendo cotado pela metade do seu valor patrimonial. E se engana quem acha que o Banco do Brasil é aquela tese de swing trade. Ah, eu vou comprar na baixa e vender na alta. Até porque você pode até se enganar e olhar, nossa, para quem compra na baixa, o Banco do Brasil ganha bastante dinheiro. Mas, pessoal, o Banco do Brasil é um banco para longo prazo, porque historicamente ele consegue manter um ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, acima de 15 a 16% ao ano. Não é aquele banco de swing como o Banrisul. É um banco que você pode segurar por longos períodos, desde que você pague barato. Esse é o ponto no Banco do Brasil. Você precisa pagar barato, que é o caso atual. Nada é recomendação, mas geralmente quem compra barato consegue sim amplificar o seu retorno, né? Olhando ali numa lupa de médio e longo prazo. Pegando aqui até nesse aplicativo aqui, pessoal, o Mais Retorno, o Banco do Brasil, para você ter ideia, quando você compra barato, olha a mágica o que acontece. Eu vou pegar aqui um ciclo, um dos ciclos do Banco do Brasil, né? O banco chegou a dar mais de 60% ao ano na média. O banco estava passando por algo muito parecido atualmente. Perceba que de 2003 até 2007 o banco entregou 712% de rentabilidade, numa lupa de apenas 4 anos, tá? Num super ciclo. Por quê? Porque o Banco do Brasil, pessoal, para quem não sabe, ele é cíclico, ele depende do agro. Então, se o agro acabar reagindo, a Selic diminuir, o banco, por ser muito sensível ao cenário macroeconômico, pode reagir positivamente. E, consequentemente, o investidor que teve 712% de retorno numa lupa de mais ou menos 4 anos, isso aqui deu, sabe quanto de rentabilidade ao ano? Deu 68% ao ano na sua média. Se você também pegar de outras janelas, que foi o caso ali do ano de 2016, o Banco do Brasil também foi um monstro, né? Gerou ali, ó, 350% de rentabilidade numa lupa de apenas 3 anos. Então perceba que de tempos em tempos, quando o banco fica mal das pernas e passa por uma crise, as ações ficam cotadas em preços extremamente baratos. E para o investidor que se aproveita dessas oportunidades, consegue fazer bastante dinheiro. O investidor conseguiu 330% em Banco do Brasil numa lupa de mais ou menos ali, ó, 3 anos no tempo, teve uma rentabilidade média também de 62% ao ano na sua média. Então perceba que é natural o banco dessas rentabilidades enormes em um curto espaço de tempo. Claro que se você alongar o tempo, pegar desde lá do plano real, o Banco do Brasil te gerou mais de 27% ao ano na média, o que acaba também sendo muito bom, né? Quanto mais a gente a longo prazo, mais a rentabilidade composta vai reduzir, porque se a gente conseguir 62% ao ano por 30 anos, pessoal, isso aí você vai ficar mais rico do que o PIB do Brasil, tipo uma brincadeira aqui, né? Porque não tem como, mas assim, de 27, 25, já é uma rentabilidade mais plausível que já tá muito bom, né? O Banco do Brasil entregar isso de forma composta já foi algo excepcional, porque as ações ficam cotadas a preços de banana. Por isso que o critério de pagar barato acaba sendo muito importante, principalmente para uma ação cíclica como o Banco do Brasil. E sim, existem ciclos que o banco chegou a subir mais de 1000%. O próprio ciclo de 2008 mesmo, se você pega aqui, ó, o Banco do Brasil numa lupa de longo prazo, a ação saiu ali, ó, de 20 a 30 centavos para mais de, tecnicamente, tá, R$7. Uma alta, se você pega aqui, ó, R$7,50 dividir por 40 centavos, era a ação do Banco do Brasil nos anos de 2002. O banco subiu 1.775% na cotação. Então perceba que não é nada irreal disso acontecer com o Banco do Brasil num super ciclo de commodity. E na verdade o Brasil, ele é um país de commodities, pessoal. O agro mesmo monopoliza mais de 40% do PIB aqui no país. Eu não estou pregando otimismo, estou pregando aqui para vocês dados. O banco, ele dá esses ciclos fortes, porém você tem que ter paciência, porque assim, para esses ciclos acontecerem, ele vem acompanhado de muita volatilidade, de muita queda e vai testar o seu psicológico. É difícil, não é para todo mundo você ter ações voláteis na carteira. E sim,
O Banco do Brasil, ele é previsível até certo modo. A depender do preço que você paga, ele serve sim para uma ação de aposentadoria. Porém, tudo depende do preço. Se você pagar caro, você vai ter uma péssima rentabilidade. Para quem comprou o Banco do Brasil lá no ano de 2016, está num lucro, tá? Até agora está num lucro aí de 394%, mesmo com essa crise do agro. Quanto que esse investidor está conseguindo ao ano? Isso mostra como é fundamental você pagar barato numa ação, né? 394% desde ali de 2016, vamos colocar aqui 394%, né? Numa lupa de 10 anos. Mesmo com toda essa crise, esse investidor está tendo 17% ao ano na média. Antes dessa crise, no topo do Banco do Brasil, ele chegou a dar ali de rentabilidade, quando ele estava ali no topo, né, reportando recorde de lucros, ele chegou a dar 670% numa lupa de 10 anos, que dá mais de 20% ao ano na média. Então perceba que dá para você conseguir boas rentabilidades. O problema é você ter a coragem, né, de segurar uma ação volátil no longo prazo, mas você acaba sendo aí mais do que recompensado. E sim, acredito que o banco, num ciclo de alta, claro, ele precisa convergir fatores para isso acontecer. Não é só o resultado do Banco do Brasil melhorar. Não, não se engane. A gente precisa ter um conjunto de fatores. Primeiro ponto que a gente precisa ter é queda na taxa Selic, tá? Perceba que a perspectiva da Selic terminal para o ano de 2026 ainda está muito alta. A Selic projetada para esse ano é de 13,5% ao ano. A média do Brasil, já por ser ali, né, um país emergente, é ser cotado de 9 a 10% ao ano. Então, sim, a Selic está muito alta, isso prejudica o Banco do Brasil, prejudica o agro e também a própria parte de carteira de pessoa física. Então, se os bancos, muitos se enganam, bancão ganha dinheiro com Selic alta. Não, pessoal, quem ganha dinheiro com Selic alta são seguradoras, porque elas têm as suas apólices, elas podem pegar o prêmio que elas ganham, né? Ali basicamente dos seus clientes e aplicar na renda fixa. O banco não. O banco, ele empresta o dinheiro na expectativa de receber depois. E se a gente tem um aumento na taxa Selic, por mais que o spread do banco aumente, o fluxo de clientes que pegam empréstimos diminui, fora que os clientes ficam inadimplentes, acabam não pagando as suas tarifas. E aí os bancos se prejudicam no cenário de Selic mais alta, principalmente o Banco do Brasil, que acaba aí, consequentemente, né, sendo um banco altamente exposto à atividade de crédito na parte tanto do agro, que já é bem cíclico por si só, e pessoa física para média renda, que sofre num cenário de Selic mais elevado. Então, assim, né, o banco, ele se beneficia com uma Selic menor. Então, um dos fatores que poderiam destravar valor nas ações do Banco do Brasil é a taxa Selic começar a se reduzir. E para isso acontecer, o petróleo precisa cair, o IPCA, o índice principal de preços para o consumidor amplo, a inflação aqui do Brasil precisa reduzir, ou seja, a inflação reduz. Tecnicamente, o Banco Central pode adotar uma política mais expansionista, tentar, consequentemente, reduzir a taxa Selic e aumentar o consumo, e aí o Banco do Brasil se beneficiar. Agora a gente está totalmente o contrário, tá? A gente está desestimulando o consumo na economia porque o IPCA está alto, a Selic está aumentando e o Banco do Brasil, por si só, acaba se prejudicando. Porém, para o investidor que tem uma visão contraintuitiva, se aproveita justamente nesse momento. Então, uma queda na taxa Selic pode beneficiar uma sinergia tanto de aumento no resultado do Banco do Brasil e, por consequência, também o aumento do fluxo de capital estrangeiro, porque com uma Selic menor, isso atrai mais investimento para a Bolsa aqui no Brasil, para as ações brasileiras, né? Os investidores estão dispostos a correr mais riscos, estão dispostos a investir na atividade econômica do país. E aí, empresas como o Banco do Brasil também se beneficiam pelo efeito manada de capital estrangeiro. O capital estrangeiro entrando aqui no banco poderia levar as ações a serem cotadas por múltiplos maiores. Olha o que aconteceu aqui, ó. Só para vocês terem ideia do poder do capital estrangeiro. O banco subiu mais de 50% na cotação numa lupa de apenas meses, apenas por uma entrada de capital estrangeiro. O estrangeiro não quer saber. Ele pega ações baratas, né? Ele não liga se está em crise ou se não está. Ele vai comprar tudo que tiver pela frente. E aí o Banco do Brasil pode ser um alto candidato para trazer uma boa valorização olhando para o futuro. Por quê? Porque ele está bem barato, cotado bem abaixo do valor patrimonial. Inclusive, né, em momentos de euforia, o banco chega a ser cotado por 1,5 até mesmo 2 vezes o seu valor de patrimônio, trazendo um potencial no médio prazo. Se o Banco do Brasil se valorizasse no médio prazo, aí poderia ter uma alta de 244% na cotação. Qual que seria o retorno embutido hoje na ação do Banco do Brasil? Supondo que o mercado, né, engatasse ali um ciclo de alta, vamos supor que o banco suba 200% na cotação, numa lupa, de 4 anos, supondo aqui que o mercado entre numa queda da Selic, o mercado se valorize como um todo, então ele poderia subir 31% ao ano na média. Se você projeta 31
mais 8 de yield, né? O yield pode ser maior, porque agora se você está trabalhando na recuperação do Banco do Brasil, ele poderia estar cotado por um PL de 3 vezes. Então o seu yield futuro, se você está pensando por 4 anos ou mais, poderia ser de 15% ao ano. E aí você coloca com uma taxa de crescimento aí de valorização de 31% ao ano, mais uma taxa de crescimento do lucro, que é 1 menos payout vezes o ROI, o banco pode te dar de rentabilidade total acionista 56% ao ano na média, com uma recuperação do lucro e aumento nas cotações das ações. Então perceba que o retorno embutido na ação segue muito bom. E esse retorno, claro, já embute a valorização dos papéis. Se você desconsiderar a valorização, você ainda tem um retorno muito bom na faixa de 25% ao ano, de dividendos, crescimento e reinvestimento dos mesmos. Então, assim, a valorização é imprevisível, mas a gente consegue chegar por aproximação, né? O Banco do Brasil, nesses momentos, quando ele está muito barato, ele costuma reprecificar rápido. E se isso acontecer numa lupa de 3 a 4 anos, você pode ganhar uma rentabilidade gigantesca, porque é um banco muito bom, é um banco bom, tá? Claro, não é o melhor que a gente tem aqui no Brasil, o melhor de todos é o Itaú, mas é um banco bom, fica em segundo lugar, recebe a medalha de prata e, por consequência, está cotado por um múltiplo extremamente descontado. Por isso que eu tenho o Banco do Brasil na carteira e miro na recuperação do resultado, olhando aí para o futuro, tá? E essa foi a análise de Banco do Brasil, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse estudo que o mercado não compartilha para vocês, de que sim, num cenário de alta, o banco poderia surpreender, olhando aí, né, para o longo prazo. E para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com um belo benefício para vocês. Eu estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola e ela estará disponível para vocês tanto na bio do canal, na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Nessa planilha você vai ter acesso a mais de 100 ações para vocês analisarem em tempo real, totalmente automatizada, totalmente aí vitalícia, tá? Então olha só benefícios. Você tem fórmula do Décio Bazin, fórmula do Graham, Peter Lynch e a Magic Formula. Então assim, tudo isso por um preço bastante irrisório e consequentemente uma ferramenta que vai te auxiliar na sua tomada de decisão no mercado financeiro, tá? Então, pensem a respeito, pode ser uma bela oportunidade tanto para o investidor que está começando agora, como para o investidor mais avançado, que quer ter uma ferramenta prática que te auxilia aí no seu dia a dia como investidor. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam aí de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações aí do Banco do Brasil, em particular na carteira do canal eu tenho o Banco do Brasil, minha maior posição. Estou comprando agora? Agora no momento não, porque eu estou focando em outras coisas, mas quando eu acabar minha meta nessas outras ações, eu posso sim voltar a aumentar a posição no Banco do Brasil, olhando para o longo prazo, tanto nessa recuperação da rentabilidade, potencial de alta e também bons proventos olhando para o futuro, já que é uma ação que eu pretendo carregar para minha aposentadoria. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!